Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um reflexão, estudo do Evangelho. Hoje, de forma especial, nós vamos nos envolver com a leitura do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 3 e 4, que fala do Cristo Consolador, e especificamente no item 3 e 4 fala sobre o Consolador prometido. Então, nós vamos fazer algumas leituras, nós vamos fazer algumas reflexões, mas antes eu gostaria de dar um recadinho. O MAP, Movimento de Amor ao Próximo, já está com todas as suas secretarias funcionando, os telefones estão à disposição, o site, o Facebook, o Instagram, todos esses canais de comunicação estão ativos, né? E se as pessoas necessitam falar com o MAP, nós temos toda a nossa equipe aqui já funcionando e pronta para atender todos vocês. Quiser deixar o nome nos comentários, quiser pedir preces, o que vocês precisarem, nós já estamos com todas as nossas atividades virtuais e algumas presenciais já funcionando. E se tiver dúvida, é só ligar para cá, vejam aí o telefone passando na tela e as pessoas vão informar direitinho para vocês, tá bom? Hoje, de forma especial, como eu disse, nós estamos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, item 3 e 4. Nós vamos fazer a leitura do item 3. O nosso querido mestre lionês Allan Kardec, ele faz esse estudo para mostrar para todos nós que a mensagem de Deus, ela vem como ondas. A primeira grande mensagem divina que chegou até nós de forma clara e objetiva foi Moisés. A segunda grande onda veio através do nosso Mestre Jesus. E ele, Jesus, prometeu que teria uma terceira onda. E que esta onda ele designou como Consolador prometido. E é sobre esta leitura que nós vamos nos debruçar agora. Então, olha só o que diz Allan Kardec sobre o capítulo 14 de São João. Está no Novo Testamento, versículos 15 a 17 e 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Eu gostaria de começar aqui dizendo: a morte não existe. Se você chora pelos mortos, você não entendeu a mensagem do Cristo. Daniel, mas como assim? Eu tenho saudades. Não, eu estou sendo bem claro. Se você está chorando os mortos, você não entendeu a mensagem do Cristo. Porque você pode chorar pelos vivos. Porque ainda que os nossos entes queridos tenham partido desta vida, o Cristo deixou bem claro que esta vida é passageira. Não é o Espiritismo que inaugura o mundo espiritual e a existência do mundo espiritual. É o próprio Cristo. E eu estou dizendo isso porque se nós ficarmos aqui
com essa mensagem do capítulo 14, que é do versículo 15 a 17, ela é muito pequena para a dimensão do capítulo e o que o Cristo quis nos propor nesse capítulo 14. Então, eu vou pedir a vocês que busquem o Novo Testamento. Nós vamos fazer a leitura desse capítulo 14 quase que inteiro. Então, a minha proposta é que a gente comece lá no capítulo 14, item 1, lá no versículo 1, que todos possam abrir o Novo Testamento, capítulo 14, item 1. Ficou claro? Vou dar até um tempinho aqui para que todos possam buscar o Novo Testamento, dar uma corridinha lá, e aí nós vamos ler. Leiam a primeira frase, o primeiro versículo que Jesus deixou gravado para nós através das mãos de João. Não se turbe o vosso coração. Gente, arrepia. Se existe consolo maior do que esse, que é o Cristo nos falando diretamente, não se turbe os vossos corações, é que nós estamos afastados dessa sensibilidade com Cristo. É Jesus nos convocando a acreditar em Deus, acreditar nele. E ele continua a segunda frase: crede em Deus. Crede também em mim. O coração tem que sentir isso. Então, quando Allan Kardec coloca lá no capítulo 6 o Cristo Consolador, olha como é que ele inicia o capítulo 14 lá em João o Evangelista, São João, capítulo 14, no Novo Testamento. Não se turbe o vosso coração. Então, por que nós estamos tão atarefados, tão conturbados? Por que tantas crises? Se o próprio Cristo, lá no capítulo 14, nos pede: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. Então, se existe algum problema, na verdade, é da nossa sensibilidade, é de não estarmos nos ligando a esse sentimento maior, a esse ser divino que nos criou e cuida de todos nós. Se existe alguém que cuida de nós, se chama Jesus. Se existe alguém designado para cuidar de nós, se chama Jesus. Só não podemos ficar esperando uma babá, um mordomo. Não é esse o papel. E ele vai explicar. Ele diz assim, no versículo 2, João, capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Uma casa não tem muitas moradas, é só uma forma de expressão. É como se nós pudéssemos dizer assim: na casa do meu pai tem muitos cômodos, ou seja, pode abrigar a todos. Aí a gente olha para as pessoas e fala assim: por que você não se sente abrigado por Deus? Por que você não se sente na casa de Deus? Existe algum sentimento, porque eu posso dizer de forma bem clara, porque eu acho que todo mundo já passou por essa situação, de estar num lugar e falar assim: não estou me sentindo bem. Será que é o problema do lugar ou o problema é seu? Você pode se perguntar as duas coisas. Eu posso estar num baile de música alta, música moderna, e que eu não goste, e dizer: não estou me sentindo bem. Então, eu estou no lugar errado. Mas muitas das vezes nós vamos em lugares
que são lugares bons e a gente não se sente bem. E aí não é um problema do lugar, é um problema meu. Então, se Jesus está pedindo, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim, porque na casa do meu pai tem muitos aposentos, tem muitos quartos, tem muitos lugares. Ele está dizendo assim, a casa do meu pai está aberta. Quem é que quer ir para essa casa? Então, se existe um problema de sentimento, é nosso para com Deus. Muitas das vezes nós desconfiamos se Deus realmente cuida de nós. Se Jesus está nas nossas vidas, às vezes a gente até se torna atrevido, dizendo, acho que Deus esqueceu de mim. Quantos perdem os seus entes queridos e mencionam essas palavras? Deus não existe, Deus esqueceu de mim. É porque não tiveram contato com essa leitura e não tiveram a sensibilidade de entender o que o Cristo está propondo. Então, para não perturbar o coração, acredita em Deus, acredita em Jesus. Olha, abre os olhos, porque nesta casa tem muito lugar, cabe a todos. E ele continua assim, se não fosse assim, eu vos teria dito. Se não coubesse todo mundo, eu falaria. E depois, eu vos teria dito, vou preparar um lugar para vós. Daniel tem um lugar lá para... Tem. Então ele está dizendo o quê? Que aqui é um lugar de passagem e o lugar definitivo onde é? E nós temos que responder. Onde é? É fora daqui. É no lugar onde ele está dizendo, a casa do meu pai. Daniel, mas aqui não é casa do pai? É, mas é material. É temporário. Se você, como eu, já tem uns cabelinhos brancos, eu preciso te dizer que é Deus dizendo, seu tempo está acabando. Você sente dores no corpo, porque como eu, às vezes já passou dos 50, sentir dor no corpo é necessariamente um aviso de Deus dizendo, o tempo está acabando. A natureza vai nos dando essas dicas que o tempo está acabando. Só que muitas vezes nós nos enganamos. E aí a gente pinta o cabelo, a gente faz musculação, ginástica, fisioterapia, toma remédios e acha que está bem. Só que existe um recado do corpo dizendo, o tempo está acabando. Então, Jesus, eu volto lá no primeiro versículo, não se turbe o vosso coração. Por quê? Porque se você acreditar em Deus, acreditar em Jesus, Ele está dizendo, eu estou preparando o lugar que vai recebê-los, porque na casa do meu pai tem aposento, tem quarto, tem lugar para todo mundo. E ele diz mais, e depois que eu tiver ido, isso lá no versículo 3, tá? João, capítulo 14, versículo 3, no Novo Testamento. E depois que eu tiver ido e preparado um lugar para vós, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Não sei se é para ficar feliz ou triste o que eu vou falar. O que, Daniel? Ele está dizendo que você vai morrer. Como assim? Daniel, ele disse aqui, e depois que eu tiver ido e preparado um lugar para vós, eu voltarei. Aí as pessoas param por aí. Jesus vai voltar. Não, mas olha, o texto não diz que ele só voltará. Ele diz, voltarei e vos levarei comigo. Ou seja, com esse corpinho,
Nós não vamos. Ele está falando de morrer, é a morte do corpo físico, tá. Mas ele está falando de uma vida, porque se o corpo vai ficar, o que é que vai? Você já pensou nisso? Você que está aí do outro lado, se você já refletiu nisso? Se eu vou viver uma vida com Jesus fora da terra, não é com esse corpo. Esse corpo fica velho. Esse corpo te desgasta. Esse corpo envelhece. Então, com que corpo é? Se não é corpo carnal, nós vamos usar uma expressão de Paulo. É corpo espiritual. E é esta questão. Se ele volta e nos leva, ele está nos levando para onde? Para uma vida espiritual. Se nós temos corpos espirituais que vão viver onde? No mundo espiritual. Então, a casa do Pai que ele está preparando, o que é? A vida espiritual. Ele está preparando para nós. E ele termina. João, capítulo 14, versículo 4. E para onde eu vou, conheceis o caminho. Só tem um probleminha aqui, gente. Para quem ele estava falando isso? Quem lê o capítulo todo vai entender. Ele estava falando para os discípulos. Ele não estava falando para a multidão. Então, essa mensagem é uma mensagem para aqueles que estudam o Cristo. Não é uma mensagem para a multidão. A multidão quer os milagres. A multidão quer as curas. A multidão quer o aqui e agora. Os discípulos de Jesus, aqueles que estudam Jesus, sabem que aqui é passageiro. A coisa mais difícil que eu recebi na minha vida encarnado foi a notícia de que meu pai estava com câncer terminal. E o médico, olha, eu posso dizer que é uma pessoa muito sensível, porque ele não usou nem a linguagem médica, né, cheia de frases às vezes que a gente não conhece e que a gente fique mais em dúvida do que certeza, e ele também não usou de uma linguagem direta e objetiva dizendo seu pai vai morrer. Não, ele disse é um câncer terminal porque nós não podemos tratar, é um câncer de pâncreas. E aproximadamente, por tudo que eu venho estudando e me comprometendo com a medicina, ele tem, em média, de 3 a 4 meses de vida. Aquele primeiro momento, aquilo balança a gente. Aquilo mexe com a gente profundamente. E você fica no seu pensamento procurando aonde se segurar. Vou me segurar nessa cadeira aqui. A gente precisa de um lugar para se segurar. Sabe onde eu me segurei? Desculpe a emoção. Aqui. No Cristo. Porque eu sabia que meu pai não ia morrer. Eu já tinha passado por uma experiência difícil que foi perder o meu irmão, que é 3 anos mais novo do que eu, num acidente de automóvel. Foi, para mim, um momento extremamente doloroso.
E as pessoas dizem assim: a espírita não tem medo da morte. Espírita tem medo da morte, sim. Ele só não se desespera, porque a morte representa separação. A morte representa dor da separação. Isso não tem como evitar. A minha emoção aqui é a emoção de quem tem saudade. É a emoção de quem viveu uma dor muito intensa, né? E aqui no MAP de Jacarepaguá e nas plataformas virtuais, todo terceiro domingo, né? Todo terceiro domingo do mês, há um momento muito especial. Agora tem sido virtual por conta da pandemia, dedicado aos entes queridos que partiram para a pátria espiritual. Eu acho que o momento aqui é bom para a gente falar disso. E nós vamos aproveitar e convidar todos para colocar o nome nessas plataformas virtuais. Por quê? Daniel, mas você está falando que a morte não existe? Não, mas a morte existe. O que não existe é a morte do corpo espiritual. As pessoas às vezes têm um pouquinho de dificuldade de entender isso. A morte existe? A morte existe. O que o Consolador vem nos trazer é dizer: isso não é o fim. A morte não é o fim. E muito do desespero das pessoas é acreditar que a morte é o fim. Essa é que é a perturbação. Esse é que é o desconsolo. É não ter aonde segurar. É isso que destrói as nossas vidas. Então, a gente entra na plataforma virtual, coloca o nome do ente, porque esse parente, esse filho, esse pai, esse marido vai receber as vibrações do nosso encontro aqui. Como muitos estão recebendo nesse momento as mais belas vibrações dos benfeitores dessa casa, que organiza a espiritualidade em torno desse trabalho maravilhoso que o movimento de amor ao próximo faz, de consolar corações. Esse é o propósito. Então, o que a gente faz? A gente entra na plataforma virtual, coloca o nome lá nos comentários, do jeito que todo mundo faz quando conversa no Facebook, no Instagram, normalmente, né? Você entra lá, se for no YouTube também, você coloca o seu nome lá e o trabalho estará sendo feito, tá bom? Se quiser conhecer esse trabalho, Enxugando Lágrimas, novembro especialmente, haverá 2 encontros. Um no dia 2 de finados e o do terceiro domingo. Então, espero que vocês possam participar. Nós vamos continuar comentando aqui, mas eu acho que era importante eu falar desse sentimento que eu tenho, que ele é muito real, de ter perdido o pai num câncer tão agressivo e ter perdido o irmão num acidente automóvel, que é uma coisa que é assustador, porque eu dei um tchau para ele de noite e às 6 horas da manhã recebi a notícia de que estava falecido. É estranho isso. É muito perturbador, porque é o estar e não estar. Né? Você fala, olha, eu vou até lembrar um detalhe para vocês. Eu era muito jovem e eu combinei a ele de ir numa corrida de motocross. Ia ter uma corrida de motocross e nós gostávamos muito de moto. Nós tínhamos um amigo comum que era piloto e eu falei com ele: olha, eu passo aqui para te apanhar. O sentimento volta até hoje de que não teve, não aconteceu. Tá? Então, voltando aqui, nós estamos em João, capítulo 14, lá no versículo 4. Diz ele: e para onde eu vou, conheceis o caminho. Como que nós conhecemos, Senhor? E é interessante que aí Tomé,
O São Tomé, que é aquele que só acredita vendo, faz uma pergunta. E João deixou registrado isso. Olha que lindo. Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Eles já estavam com Jesus há 3 anos. E o Tomé fala assim, não sei para onde o senhor vai. Assim, Tomé, como é possível? Você está comigo o tempo todo. E aí Jesus responde. E todos nós conhecemos de cor essa frase. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se me conhecerdes, conhecereis também meu Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Gente, é lindo isto, é maravilhoso. Ele inicia dizendo, não se perturbe vosso coração. Calma. Tranquiliza. Se você acredita em mim, se você acredita no meu Pai, nós estamos juntos. Nós estamos preparando a casa. E a casa do meu Pai tem muitos cômodos, tem muitos quartos, cabe todo mundo. E aí ele diz mais, eu vou preparar esse lugar e quando estiver pronto, aí que dá um medinho em muita gente, né? Ele vem buscar a gente. Vem, gente. Vai ficar o corpinho aqui na terra e nós vamos com o corpo espiritual. Ou seja, existe uma vida espiritual. E aí vem esse discípulo que só acredita vendo, que ficou conhecido como aquele que só acredita vendo e faz uma pergunta desta. Eu não sei o caminho. Ele assim, como assim, Tomé? Você está comigo há 3 anos já, Tomé, não é? E ele é bem claro. Como é que ele disse aí? Lê aí, lá no São João, capítulo 5, capítulo 14, versículos 5. Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde vais. Ele, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecestes, conhecereis também meu Pai. Desde já o conheceis e o tendes visto. Filipe disse, aí vem o segundo discípulo, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos bastará. Falei, gente, são discípulos, são espíritos superiores que trabalhavam no colégio apostólico de Jesus. E eles, como nós, estão pedindo ainda para Jesus, mostra. E os 3 anos que passaram com Jesus, tudo que Jesus fez, será que nada daquilo foi suficiente? E eu tenho uma coisa para dizer. Diante das nossas dores, às vezes nada é o suficiente. A gente fica tão envolvido com a dor que nos cega. O Cristo poderia aparecer em espírito para nós e o que aconteceria com cada um de nós? Dizer, eu acho que eu estou meio perturbado, estou vendo o Cristo. Nós estamos falando da dor que nos consome às vezes. E perder um parente, como eu relatei e trouxe até a minha emoção aqui para esse encontro, nos perturba, nos tira do sério. Espero que às vezes seja passageiro, mas existem casos que se tornam perturbadores e tira, às vezes, não só a razão, como a saúde das criaturas. Depressões, irreflexões, porque começa a brigar com todo mundo, e em muitos casos, suicídio.
As pessoas acreditam que tirando o corpo vai encontrar com um parente. Esse o maior engano de todos. Não temos o direito de tirar aquilo que Deus nos concedeu. O que fazer então, Daniel? Estudar. E essa casa abençoada chamada Movimento de Amor ao Próximo está nos fornecendo isso no conforto dos nossos lares. Você está aí na sua casa, você pode estar debaixo de uma coberta, você pode estar na sombra da sua varanda, você pode estar no seu automóvel, você pode estar no ônibus. E uma bênção como essa, poder conversar com Jesus no texto enviado por ele, através dos seus discípulos, através da leitura de Allan Kardec. Nós estamos hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que feito por Allan Kardec, codificado por Allan Kardec, capítulo 6, o Cristo prometido, o Consolador prometido. Itens 3 e 4. Gente, é só pegar. E hoje está disponível na internet, você não precisa ter o livro físico, a FEB disponibiliza isso de graça através de PDF. Eu estou aqui com o meu celular lendo um PDF do Novo Testamento. Nós temos todos os recursos. Mas Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Isso está em João, capítulo 14, versículos de 8 a 9. Gente, as pessoas falam que São Tomé só acredita vendo, e Filipe? Filipe ainda desafiou Jesus. Então, mostra que Deus, que tá bom. E quantas vezes nós queremos exatamente a mesma sensação? Nós falamos assim: a vida continua. O seu filho não morreu. Pessoal, mas eu quero ver. Nem sempre nós poderemos ver, como muitos fizeram com o Chico Xavier, por exemplo, que é uma bênção. Mas nem sempre é possível. Nem sempre nós teremos essa oportunidade na vida. Mas nada nos impede de fazer o que o Cristo falou: você me conhece. Você está me pedindo uma coisa que eu já estou te dando há 3 anos e você não viu. Olha só, agora João, capítulo 14, versículo 9. Quem me viu tem visto o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Isso é Jesus falando para ele. Filipe, eu estou aqui há tanto tempo com você e você está me perguntando, pedindo para mostrar o Pai? Você não me conhece? Será que tudo que eu tenho feito aqui não é o suficiente para ver que não sou eu, mas o Pai que está fazendo por mim? Gente, Jesus curou leprosos. Hoje as pessoas não têm noção do que é um leproso. Um leproso é um morto-vivo. O corpo fica em chagas, como se fosse... Pensa alguém que caiu de moto e ralou, ou caiu de um ônibus em movimento e ficou todo ralado, aquele negócio de ficar ralado. É aquilo. É uma ferida exposta, só que cheirando a podre. A pessoa não podia conviver com os outros porque o cheiro era insuportável. É cheiro de carniça. Ele tinha curado leprosos assim que as feridas caíam como se fossem pétalas e a pele voltava. Assim, Filipe, eu fiz tudo isso e você ainda está pedindo para me mostre o Pai? Ele falou assim: você não entendeu, Filipe? Não acreditais que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Está no versículo 10.
E aí depende de nós, depende de uma sensibilidade, sim. Eu estou sentindo dor, eu estou na perda de um parente, mas qual é o sentimento que eu estou abrindo para Jesus? Qual é os sentimentos que eu estou abrindo para receber esse consolo? O que eu estou fazendo da minha parte para que outras imagens possam chegar à minha mente? Ou eu vou me fechar na dor e dizer, só estou vendo a dor. É o que eu poderia fazer com meu irmão e com meu pai. Só estou vendo a dor, só estou vendo a dor. Meu irmão morreu, meu pai morreu. Meu irmão morreu, meu pai morreu. Já vou voltar lá atrás. Jesus disse, eu vou preparar o caminho. E quando ele estiver pronto, o que vai acontecer? Eu vou voltar para buscar vocês. Gente, existe uma vida espiritual. Meu pai não morreu. Meu pai desencarnou. Meu irmão não morreu. Meu irmão desencarnou. O que você quer dizer com isso? O que morreu foi o corpo. Meu pai não era corpo. Meu irmão não era corpo. O que eles são? Espíritos. E como espíritos continuam vivos. E eu tenho quase um acordo com meu pai. Todas as vezes que eu faço estudo, ele está presente. Todas as vezes que eu estou divulgando o Espiritismo, ele se faz presente. E a emoção que eu senti naquele momento é a presença dele. É isso que nós podemos abrir nossos corações. Perder o parente, abre o coração para o espiritual, que ele, que no espiritual está, pode entrar em contato através de uma prece, de um estudo, de uma reflexão como essa. Uma hora que nós estamos aqui pensando em coisas boas, falando de coisas boas. E é disso que Jesus está falando. Eu estive tanto tempo com você e você não viu o Pai, e você está me pedindo o quê? Me mostra o Pai. Eu falei assim, Felipe... E isso eu posso dizer para todos nós. Tem 2000 anos que o Cristo está conosco e ele ainda não nos consola. Não é o problema do Cristo. Não é o problema da leitura. É as nossas dores que estão bloqueando esse contato com os entes queridos. E aqui, nesse encontro dos entes queridos que acontece no MAP, ele exatamente proporciona isto. Essa abertura desse canal de contato com os benfeitores e com os nossos entes queridos. Se eles não podem vir porque ainda estão em processo de recuperação no mundo espiritual, as nossas preces chegam até eles. E chegam como jatos de luz. Chegam como aquela brisa fria, tranquila num dia quente. É isso que nós precisamos, entrar em sintonia. E aí, Jesus diz assim, no item, versículo 11. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por conta destas obras. Então, existe a questão que Jesus está mostrando para os discípulos que existe toda uma organização em torno da mensagem, mas também da preparação para que nós possamos atingir esse fim almejado, que é a espiritualização do ser. É difícil perder um parente? Ninguém está dizendo que é fácil. É fácil superar essa dor? Também não é fácil. Mas o que essa doutrina nos fornece são os instrumentos necessários para que você consiga chegar nesse ponto. Ah, Daniel, mas é rápido? Não. Daniel, a dor passa? A dor não passa, ela só é deslocada do centro.
Então, eu posso passar anos sem chorar a morte do meu pai. Mas, igual num momento como esse, quando a gente começa a contar a história, o que acontece? Aflora a dor, aflora o sentimento, aflora a saudade, aflora. Mas eu posso te falar com muita certeza, mas aflora também a proximidade com eles. Nessas horas que eu estou contando, estou narrando, estou estudando o Evangelho, meu Pai se aproxima. E isto enche o coração de alegria. É tão maior do que a dor, que chega um momento que a gente nem lembra da dor mais, só lembra da alegria. E agora eu estou vivendo a plena alegria de lembrar da morte do meu pai. E eu espero que você em casa, que esteja enfrentando a dor de perder o corpo físico de um parente, que você um dia sinta a alegria de poder lembrar do parente, porque ao lembrar dele, a gente se aproxima. E aí nós chegamos no versículo 15, e Jesus nos promete: se me amais, observai os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, que ficará para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e está em vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. Ainda um pouco de tempo e o mundo não mais me verás, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai e vós em mim, e eu em vós. Quem acolhe e observa os meus mandamentos, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. É a certeza de que, estudando o Evangelho e tentando vivenciá-los no nosso dia a dia, as bênçãos são captadas por nós. Não é porque elas não estejam aí, é que nós não conseguimos captar, nós não conseguimos entrar em sintonia com o espiritual. Então, diante da dor, a dor simplesmente bloqueia as nossas visões, ela bloqueia as nossas sensibilidades. A única coisa que fica é a dor. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui, já encaminhando o nosso encerramento. Jesus diz no Sermão do Monte que bem-aventurados os aflitos. E eu faço aqui uma questão: como ser feliz na aflição? Jesus não explicou essa passagem. E nós precisamos estudá-la. Porque não é possível que depois de uma mensagem linda igual essa de João capítulo 14, ele tenha nos negado uma informação. A informação existe. Nós é que não estamos entendendo como que pode ser bendito aquele que sofre. É porque nós não estamos entendendo o propósito da vida. Nós não estamos separando vida material de vida espiritual. Ou, que é pior, nós estamos vivendo só a vida material. E a vida material é feita de muita dor, de muita perda, de muito sofrimento. E não existe explicação para isso tudo. Se a explicação não está na vida material, ela só pode estar na vida espiritual.
E é isto o que o MAP está se propondo, nós estamos nos propondo através desse programa, desse momento. O quê? Falar das questões espirituais, para que ela possa nos consolar e consolar a muitos. Que Jesus nos abençoe. Paz e bem. Paz e luz. Paz. Muita paz para todos nós.